Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 21 de outubro de 2023. Está frio aqui em São Paulo nesse sábado, mas a política está quente, não somente aqui no nosso galinheiro, como lá fora. Nós vamos falar de dois assuntos principais. O primeiro é exatamente este trabalho que a Polícia Federal executou desde ontem, com mandados de busca e apreensão em residências de agentes da ABIN. E o outro assunto que é muito mais importante, muito mais grave, com novas informações inclusive sobre a guerra que está sendo travada lá na faixa de Gaza. Muito bem. Depois de uma semana que começou com aquela palhaçada da CPMI de 8 de janeiro, que nós já conversamos, parecia que as coisas iriam se acalmar um pouco em Brasília, até porque o Rodrigo Pacheco havia acabado de retornar de viagem por uma semana e meia na Europa, com vários senadores inclusive, e com ministros do Supremo também, tipo Gilmar Mendes. E o Arthur Lira já por 2 semanas fazendo uma viagem na China e na Índia, se não me falha a memória. Está lá na Ásia. Ontem, aliás, postou uma foto cumprimentando Xi Jinping. E a gente só faz aquela pergunta, o que Arthur Lira está fazendo com Xi Jinping? Mas esse não era o assunto principal. O assunto principal é justamente a imprensa dando como bomba os mandados de busca e apreensão da Polícia Federal em agentes da ABIN que andaram espionando, andaram grampeando, segundo eles. Eu me lembro que a CNN colocou às 8h23 da manhã, no dia de ontem, que agentes da ABIN estavam ali espionando, estavam perseguindo políticos, através de um sistema First Mile, e que é um sistema de geolocalização de celulares. Essa foi a notícia às 8h23 da manhã. Não citaram nomes, não citaram nada. Só que quando foi 11h30 praticamente da mesma manhã de ontem, a mesma CNN modificou um pouco a matéria. Já colocou que a Polícia Federal estava atrás realmente fazendo busca e apreensão em casa de funcionários da ABIN que andavam espionando adversários de Jair Bolsonaro, investigando jornalistas e ministros do Supremo. E para isto, esses funcionários estavam se utilizando de um sistema de espionagem chamado First Mile, de fabricação israelense. Ok, podemos pensar que às 11h30 eles complementaram a notícia. Ok, mas vamos lembrar, estavam investigando a vida de adversários de Jair Bolsonaro. Esse é o detalhe. Muito bom, vamos lembrar o seguinte. Primeiro, foram presos 2 funcionários e afastados mais 5 do atual governo. É bom lembrar isso. 5 funcionários da ABIN que estavam trabalhando agora nesse governo foram afastados. E 2 foram presos. Mas olha o detalhe que a imprensa ontem não deu. Mas hoje nós acabamos descobrindo, indo atrás de informações, claro. Primeiro, o secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, de nome Paulo Fortunato, foi afastado não pelo presidente da República, nem pelo ministro do GSI, foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. E olha o detalhe. Vamos lembrar quem é esse Paulo Fortunato. Ele já havia sofrido a mesma sanção, já havia sido afastado lá
em 2008, no segundo governo do atual mandante brasileiro. Por quê? Por ter participado de espionagem. Naquele caso, Satyagraha, onde o delegado da Polícia Federal, Lacerda, acabou sendo afastado do cargo e posteriormente até fugiu para a Suíça, Muito bem. Então, naquele momento, o presidente da República mandou embora. Vai embora, Paulo Fortunato, não quero mais você aqui. Ok. Na época, pouco se falou no nome de Paulo Fortunato. E claro, quem ganhou a fama foi o Paulo Lacerda, que era o diretor-geral da ABIN naquela época. Agora, com o novo governo, quem que o atual presidente da República aceita como funcionário da ABIN novamente? O mesmo Paulo Fortunato. O Paulo Fortunato que ele demitiu em 2008, ele contratou agora novamente. E foi esse que foi afastado novamente pelo Supremo Tribunal Federal. Será que isso diz alguma coisa? Sim, porque a princípio a notícia dá a entender que alguém do lado de Jair Bolsonaro é que estava investigando, jornalistas, ministros dos Supremos e seus adversários. Só que Paulo Fortunato, em momento algum, se colocou como bolsonarista. Muito pelo contrário, foi contratado por esse governo. Além de afastar o tal do Fortunato do cargo lá na ABIN, a Polícia Federal apreendeu 179 mil dólares em espécie, em dinheiro vivo, na residência do diretor aí durante essa operação de busca e apreensão que foi realizada ontem lá em Brasília. Onde esse cara arrumou 178 mil dólares? Muito se fala, dos 30 mil dólares que foi pego com o Mauro Cid. Mas e os 178 mil dólares? Como esse cara tem esse dinheiro em espécie? Nós estamos falando aí de cerca de 800 milhões, 800 mil, 900 mil reais. Ora, isso então deixou claro, trouxe à tona, melhor dizendo, a segunda informação. Primeiro que esse aparelho First Mile foi comprado em 2018 pelo governo Temer. Pelo governo não, no governo de Michel Temer. Não foi comprado no governo de Jair Bolsonaro. E outro detalhe, esse aparelho deixou de ser usado em 2021. Ou seja, não ficou funcionando até final de 2022, quando realmente teria motivos, se fosse o caso, para investigar adversários de Jair Bolsonaro, já que estava chegando uma eleição. Mas não, deixou de ser usado em 2021. Segundo Alexandre Ramagem, que foi apontado na matéria como o diretor da ABIN, quando esse aparelho estava sendo utilizado, o próprio Ramagem diz que ele parou de ser utilizado em 2021 e que começou essa operação da Polícia Federal já lá atrás, porque não começou agora essa operação, começou lá atrás, por conta de um governo sério de Jair Bolsonaro, por conta da austeridade de Jair Bolsonaro, que a Polícia Federal começou a investigar. E por isso o aparelho deixou de ser usado a partir de 2021. Mas a imprensa sempre coloca de um outro jeito, de uma outra forma, E nós sabemos que não é o primeiro caso de escoltas, de aparelhos de espionagem que ocorrem no Brasil. Muitos de vocês vão se lembrar das malas de escutas telefônicas que Renan Calheiros trouxe para Brasília, sabe-se lá de onde, e sabe-se lá o que deu o assunto, porque foi enterrado também o assunto. O caso das arapongas, no governo aí da Dilma,
Mas não, o problema é o sistema israelense First Mile de Jair Bolsonaro, sendo que foi comprado no governo de Michel Temer. Então, nós sabemos perfeitamente que acabou a CPMI, e a CPMI, como eu falei para vocês, de efeito prático não vai ter absolutamente nada, nenhum efeito prático, até porque eles da CPI dizem que investigaram, que viram motivações para que Jair Messias Bolsonaro fosse o autor mental, intelectual de tudo que aconteceu em 8 de janeiro. Indiciou Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Silvinei Vasquez, General Heleno, General Braga Neto, General Ramos e mais aí 60 pessoas, sem ao menos tê-los ouvido em uma sessão da CPMI. Como que você indicia alguém se você não ouve o seu depoimento? Qualquer delegado, quando vai indiciar o camarada por tal crime, ele primeiro ouve o possível réu. Depois ele diz se vai indiciar ou não. Nesse caso, a Elisiane denunciou, indiciou sem ter ouvido essas pessoas. Portanto, tudo que eles dizem que encontraram são coisas que a Polícia Federal já vem investigando ao passar desses 2 últimos anos, a mando do ministro do Supremo Tribunal, que abriu aquele inquérito do final do mundo, de milícias digitais, de atos antidemocráticos, né? E horas. Portanto, o que a CPMI descobriu agora e nada é a mesma coisa. Mas esse foi o assunto que predominou essa semana aqui no Brasil. Agora, tem outro detalhe muito importante. Uma dessas pessoas que foram vítimas da Polícia Federal no dia de ontem e que sofreu busca e apreensão, um deles é o filho do general Santos Cruz. O Santos Cruz ficou nervosinho, disse que seu filho não cometeu erro nenhum, crime nenhum, que está inocente. Mas a Polícia Federal foi investigar, foi fazer busca e apreensão na residência dele. Será que o general Santos Cruz agora não está exagerando? Não está se vitimizando? Porque quando ele quis apontar o dedo para Jair Bolsonaro, acusando o presidente disso, daquilo outro, ele fez com toda a pompa, com aquela cara de zangado, né? E agora eu sei porque é cara de zangado, porque era uma melancia azeda. A melancia, quando está azeda, a gente fica com a cara amarrada mesmo, né? Mas dessa vez é o filho do Santos Cruz. E agora, general, como que vai ficar? Não, vai baixar o pito? Mas tudo bem. Esse é um assunto vencido, agora nós vamos falar do que interessa. A situação lá no Oriente Médio, especificamente falando na faixa de Gaza, que divide ali Israel da Palestina, a tendência é que as coisas fiquem muito pior do que já estão, porque, claro, o Hezbollah está dando um jeitinho de entrar nessa guerra, já tem soltado algumas bombas dentro de Israel. Israel já avisou que vai ser obrigado a contra-atacar o Líbano. Líbano que saiu de uma guerra com Israel lá em 2000 Moraes Sarmento, já não lembro mais, e que até agora não se recuperou economicamente e que, portanto, não deseja problema nenhum com Israel. Mas o Hezbollah tem um exército maior que as Forças Armadas do Líbano. E eles já estão atacando Israel, que vai revidar, evidentemente, na mesma proporção. Mas, enquanto isso, o que chama a atenção mesmo é o preparo que está sendo feito pelo exército israelense para entrar no território palestino. Um território que já era uma terra arrasada por conta de uma fraca economia, uma economia praticamente inexistente, totalmente dependente de Israel, tanto no recebimento de combustível, como no recebimento de água e mantimentos. Ou seja, um território que nunca progrediu, nunca saiu do zero, e que deixou criar um grupo terrorista como o Hamas. Aí, claro, Joe Biden esteve lá em Israel, e a imprensa
a brasileira principalmente, começou a dar um jeito de dizer que foi um ato falho de Joe Biden, né? E que muito embora, eu tenho dito e vocês também sabem, muito embora esteja passado das ideias, na minha opinião, e com a saúde frágil, teve sim que se posicionar a favor de Israel de uma forma contundente como fez, porque os Estados Unidos e Israel possuem uma relação muito antiga e próspera, sem contar a comunidade judia dentro dos Estados Unidos, que é maior que o próprio Israel. Então, é claro que Joe Biden ia dar esse apoio, e a imprensa diz que foi um ato falho porque levantou o ódio de outros países árabes. Mas, horas, isso era claro que ia acontecer. E para o azar deles, o Olaf Scholz, que é o premier da Alemanha, também esteve lá em Israel conversando com Netanyahu. O primeiro-ministro britânico também esteve lá conversando. A França também deu apoio, meio que velado, mas deu apoio. Ou seja, os países árabes estão provocando, estão promovendo manifestações em vários países ao redor do mundo contra os judeus. E a sensação que se dá é que essas manifestações vão começar a provocar atos de vandalismo em várias partes, e que vai acabar colocando gasolina nesse ambiente que já é para lá de efervescente, né? E claro, Israel não pode deixar para lá. E não basta o Hamas vir com essa conversa de que vai libertar os reféns, porque não é somente a libertação dos reféns. O Hamas tem que pagar pelo que fez dentro de Israel, com as mais de 1000 mortes que promoveu dentro de Israel, com as atrocidades. Aliás, a imprensa americana e a israelense já estão começando a soltar imagens que os próprios terroristas do Hamas gravaram enquanto assassinavam civis. E tem várias reportagens aí do próprio Anderson Cooper, lá da CNN Internacional, que é um excelente repórter, foi em loco. Tem aqui no Brasil o Roberto Cabrini, que foi fazer uma reportagem que passou no domingo espetacular, da semana passada, uma reportagem espetacular, vocês, quem não viu deve assistir, também esteve em loco, lá em Israel. Isso mostra que não basta o Hamas dizer que vai libertar os reféns. Ah, mas já soltaram 2 americanas, a mãe e a filha. E aí surgiu uma outra situação. Por que que o Hamas soltou uma mãe e uma filha, as 2 americanas? Quer dizer, descendência judia com cidadania americana. Por quê? Por que não liberou outros reféns? Aí começou-se então a procura de informações do porquê disto. E nós já conseguimos aí descobrir, claro, através de informações da mídia internacional, que Joe Biden conversou por muito tempo com o presidente egípcio para que o Egito liberasse pelo menos a entrada daqueles 200 caminhões que estavam estacionados com medicamentos, alimentos, tudo que é necessário, produtos de primeira necessidade para ajuda humanitária na Palestina. E, claro, era uma conversa de apelo humanitário, mas ao mesmo tempo visando um acordo que seria o seguinte: Joe Biden ou o secretário de Estado Blinken conversou com os líderes do Hamas que não vivem na Palestina. Os líderes do Hamas vivem no Catar e vivem uma vida de alto luxo, com mansões, carros maravilhosos, caríssimos, comem do bem bom e do melhor, né? Enquanto os otários ficam lá dentro da Palestina pastando, não é isso? Conversaram com os líderes do Hamas e o líder do Hamas falou o seguinte: olha, eles vão mandar produtos aí para dentro para ajudar o povo,
vão mandar medicamentos, remédio. Então, liberte pelo menos as duas americanas que aí estão como prova de que pode haver trocas, de que pode haver acordos. Isto é o que está rolando na imprensa internacional. Ninguém bate o martelo como verdadeiro, mas todo mundo sabe que o Hamas comunicou que iria libertar as duas americanas por conta de informações que chegaram do Catar. E coincidentemente as duas americanas foram liberadas e os 200 caminhões entraram para entregar essa ajuda humanitária para os palestinos. Agora, se fosse realmente um ato isolado do Hamas em libertar reféns, por que não libertaram mais? Então isso mostra o seguinte, que não vai bastar entregar reféns para que cesse o fogo. Não vai cessar fogo. O Israel já avisou que vão entrar de qualquer forma na Palestina, por terra. Não entrou ainda por conta desse corredor humanitário que está sendo preparado para que o povo palestino saia e entre no Egito, e que o Egito está resistindo porque não quer que junto dessa população venha também terroristas do Hamas. E esse é o grande impasse. E com essa população que está saindo do norte para o sul para entrar no Egito, um ataque por terra pode ser desastroso. Por isso a cautela. Mas enquanto isto, o exército de Israel está bombardeando a faixa de Gaza, está derrubando prédios que poderiam servir de tocaias para os terroristas do Hamas atingirem soldados israelenses, né? Então estão derrubando os prédios. Então é bomba atrás de bomba. Claro que isto tem a tendência de que não vai terminar tão cedo, e a tendência é que também aumente esse conflito com outros países da Arábia. E claro que isso vai forçar então uma guerra regional. E se acontecer uma guerra regional, pode se transformar em mundial fácil, por conta de um único produto, petróleo. Né? Então, temos muita coisa por vir. Mas o Brasil não desiste. O Brasil, que é aquele que quer resolver, encontrar a paz no Oriente Médio sem fazer nada para isto, que só fala, mas, né? Aliás, o mandante brasileiro falou ontem com aquela cara cheia de, né? Cheia de pontos, vamos dizer assim, com a sua mulher Janja do lado, com cara de choro, com cara de repreensão, ou passando bilhetinho, sei lá. Aquele carnaval que nós vimos, porque falar é com eles mesmos. Tanto é que o embaixador brasileiro Mauro Vieira já comunicou que na próxima terça-feira vai convocar novamente o Conselho de Segurança da ONU para tentar encontrar a paz. Ora, vai ser novamente mais um tiro no pé, porque não haverá acordo enquanto, primeiro, China e Rússia admitirem verbalmente Hamas é grupo terrorista, ponto final. Enquanto o Brasil não assumir, já que o Brasil é o atual, mantém a presidência do Conselho de Segurança da ONU nesse momento, o Brasil tem que se manifestar, Hamas é grupo terrorista. Enquanto isso não acontecer, não vai ter acordo. Simples assim. Segunda coisa, enquanto os reféns não forem libertados pelo Hamas, também não vai haver acordo. Simples assim. E como o Hamas não vai libertar os reféns, como a Rússia, China e Brasil não vão chamar Hamas de terroristas, claro que não haverá acordo mais uma vez. Pode ser um repeteco 100% da última reunião com os Estados Unidos, fazendo sanção ao novo projeto do Brasil, que acha que pode resolver esse problema, sem ter capacidade para isso. O máximo que o Brasil está fazendo é retirar os brasileiros de lá. É o máximo e a única coisa, até porque no Oriente Médio o Brasil não apita absolutamente nada. Se não apita aqui dentro,
né? Aliás, nosso Brasil está uma maravilha. Sem presidente do Senado, sem presidente da Câmara, sem presidente da República, com ministros do Supremo viajando. Quem está tocando a boiada aqui dentro do Brasil? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Não sei se alguns de vocês vão conseguir responder, porque é impossível responder. Mas esse é o momento político pelo qual nós estamos passando, dentro e fora do Brasil. E claro que a tendência é que as coisas fiquem muito pior daqui para frente, e sabe-se lá Deus o que vem por aí. De qualquer forma, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de sábado. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo aí, vocês podem se tornar membros do canal a partir de agora, como era antigamente, onde eu tinha membros que ajudavam o canal, e depois que o canal foi desmonetizado, todos os membros foram derrubados pelo YouTube também. Quem quiser pode se transformar em membros bronze, prata ou ouro, colaborando com o canal, ajudando o canal a caminhar, ou ajuda que for possível, nós agradecemos. Desejo a vocês todos um excelente fim de sábado, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.